Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. É, é muito gostoso a gente poder conversar um pouquinho mais, continuar a nossa leitura sobre o livro de Teologia Sistemática de Wayne Grudem, atual e exaustiva. Vamos falar hoje sobre o capítulo 56, que vai da página 974 até a página 987, que é, sobre o juízo final e o castigo eterno. Grudem coloca dois assuntos, que é: quem será julgado e o que é o inferno. Então nós vamos ver em detalhes, sobre o julgamento e o que é o inferno. Irmãos, hoje nós temos a possibilidade de viver na graça. E Jesus tira o pecado do mundo. Mas haverá um dia em que não haverá mais essa possibilidade, porque Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele foi o Cordeiro, ele é o Cordeiro e ele continuará sendo o Cordeiro. E o dia da ira do Cordeiro é o dia em que Deus vai se afastar, vai se opor, de uma forma permanente ao pecado. Hoje, o que nós entendemos sobre a ira de Deus não é a nossa ira, o que nós sentimos, mas a ira de Deus, ela é um afastamento, é um ponto final no pecado. O pecado é o que nos afasta de Deus. Então hoje, irmãos, ou você que esteja assistindo esse vídeo, você pode rejeitar a graça de Deus. Mas haverá um dia que isso não será mais possível, você voltar atrás. Mesmo, e isso é possível hoje, porque nós estamos vivos. Porque também quando você morrer, se você não tomar essa decisão, de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, não terá volta. Nós vamos ver isso tudo aqui, sobre o juízo final e o castigo eterno. Uma coisa que eu quero que vocês acreditem, que isso tudo é real, tá? Tudo isso é real, ele é futuro, mas nós vemos, não somos bobos, nós vemos que tudo que está acontecendo agora, ou que já aconteceu, caminha para este episódio. Nós vemos guerras, nós vemos cada vez o homem se armando mais. A tecnologia que tinha na Primeira Guerra Mundial, não se comparou à Segunda Guerra Mundial. Hoje, os equipamentos de armas e matanças e todo tipo de pecado, ele é muito maior do que há tempos atrás. Então percebemos que a dizimação, de pessoas em massa, tudo vai caminhando para este episódio. Então a ira de Deus, ela chegará a um ponto, que vai ter um ponto final.
E o diabo, ele vai fazer o possível para levar com ele, para onde ele for, nós vamos ver, o máximo de almas, no caso pessoas, né? E almas, possível. Tá? Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de almas. E nós vamos ver que são almas, né, conscientes. Lá em Atenas, Paulo descreve o que já era falado, hoje é falado, e isso aqui vai deixar de existir. No passado, Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Lá em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, João vai descrever: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar algum para ele. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé, diante do trono, e livros, reparem, livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados. Essa passagem, né? João está vendo este momento. E aqui, né, foram julgados, após o julgamento, de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, irmãos, tudo que é feito agora, né, que nós achamos que há injustiça, né, do homem para julgar pessoas que ficam impunes, né, vai haver um dia que a justiça de Deus, né, ela vai fluir, né, de uma maneira que será justa, totalmente justa. O mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o Hades. Hades é inferno em grego e Sheol em hebraico. A morte, né, e o Hades entregaram os mortos que nele haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades, que é o inferno, foram lançados, isso é depois, foram lançados no lago de fogo. Ou seja, é um local muito maior do que o inferno, né? Ele é chamado de Geena em hebraico, que é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Gruden faz uma pergunta interessante e é bom que seja bem esclarecida. Haverá mais de um julgamento? Segundo a visão dispensacionalista, o que é a visão dispensacionalista? O plano de salvação, ele é dividido em 7 dispensações. E a última dispensação é a dispensação da graça, que é a que nós estamos vivendo agora, a última dispensação. E duas passagens
Reparem aqui. Uma que está em Mateus 25, do versículo 31 ao 46, e a outra passagem que está em Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15, a visão teológica dispensacionalista, ela vê como diferentes passagens esses versículos, esses capítulos e versículos. Segundo essa visão dispensacionalista, nós já vimos, tá, visões escatológicas quando nós vimos os pré-milenistas, pós-milenistas, os amilenistas, ou seja, quando Cristo volta antes do milênio, Cristo volta depois do milênio, ou Cristo volta, né, durante o milênio. Nós vimos isso quando foi falado no capítulo 55 sobre o milênio. Tá? Tem um vídeo só sobre isso, sobre essa visão. Então, segundo essa visão dispensacionalista, o julgamento, quer dizer, ou seja, posterior, o julgamento é posterior à grande tribulação e anterior ao milênio. O que é isso? Né? O julgamento ocorrerá. Essa passagem de Mateus 25, Jesus, o rei, ele separa os bodes e as ovelhas. E a passagem de Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15, né, fala sobre o trono branco, onde as pessoas estarão diante do trono branco e tanto os pequenos, né, quanto os grandes serão julgados. Então, a grande tribulação acontece que nós estamos na última dispensação. Quando Cristo vier, ele não vai tocar ao solo, segundo essa visão. E a igreja será arrebatada. E ficarão pessoas, tá? E dentre essas pessoas, os judeus, que não creem no Messias. E ficarão. E quando isso ocorrer, o iníquo, o anticristo, ele surgirá e ele virá como um Messias, né? Um falso Messias, e os judeus crerão nele e farão com que as pessoas adorem o anticristo como sendo o Messias. Só que isso vai se intensificar de uma tal maneira que Cristo vai voltar uma terceira vez. Ou seja, Cristo já veio a primeira vez, né? Pregou o Evangelho, pregou a salvação, nós vivemos na graça. A segunda vez, segundo a visão dispensacionalista, Cristo virá nas nuvens e arrebatará a igreja. E voltará, agora com os pés na terra, para julgar, né? E isso será posterior ao milênio. Ou seja, depois da grande tribulação, haverá separação entre os bodes e ovelhas, ou seja, os maus, né, e os bons, que creram em Cristo, e os que não creram. Os que fizeram mal aos judeus, os que não fizeram mal aos judeus, serão separados, né? Os que passarem, né, entrarão no milênio, que é um período de 1000 anos, onde Cristo reinará com eles durante esses 1000 anos. Essa é a visão teológica dispensacionalista. O julgamento das nações, o povo judeu, durante a grande tribulação, e quem se submeter a Cristo, tanto judeus como não judeus, passarão para o milênio, ou para o castigo eterno.
Então, nós vemos aqui 3 julgamentos, né, distintos. O julgamento das nações, que está em Mateus 25, do 31 ao 46. Os que forem, né, subidos, arrebatados, arrancados, né, no arrebatamento, eles também sofrerão, né, um julgamento, mas não um julgamento como o julgamento aqui da terra, né? Serão julgados nas obras dos crentes, ou seja, são os salvos, que é chamado de tribunal de Cristo, que está em 2 Coríntios, capítulo 5 ao 10. E o julgamento do grande trono branco, no final do milênio, tá? Ou seja, no final durante o milênio, Cristo reinará com os escolhidos, e no final do milênio, ou seja, depois desses 1000 anos, o diabo será solto e enganará, né, de novo as nações, e muitos, né, crerão nele. E esses que crerão no inimigo se revoltarão contra Israel. E neste momento, né, Cristo retornará da terra para a terra e haverá o juízo final. Então essa é a visão dispensacionalista sobre essas duas passagens que estão em Mateus 25 e Apocalipse 20. Agora vejamos alguns detalhes a mais entre esses versículos de Mateus 25. E agora? Haverá um julgamento, um juízo final, um julgamento, ou haverá vários? As 3 passagens, né? Então, Gruden, ele afirma que as 3 passagens falam do mesmo juízo final e não de 3 julgamentos separados. Vamos ver. Então nós vimos que Mateus 25 e Apocalipse são distintos, são épocas diferentes, passagens diferentes. Segundo Mateus 25, não há nenhuma menção de entrada no milênio nesta passagem. Então, se você ler, não vai haver nenhuma menção. E Apocalipse 20 fala, é o destino eterno das pessoas e não da entrada milenar. O milênio é um período, né? Quando se fala em eternidade, é eternidade. É um período, né, imensurável. Vamos ver com detalhes o versículo 34, 41 e o 46 de Mateus, capítulo 25. Entrai na posse, nós estamos falando do versículo 34. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, não está preparado para o milênio, está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41. Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então não é um momento, é uma coisa que já está pronta, já está preparada desde a fundação do mundo. E o versículo 46. E irão estes para o castigo eterno. Ou seja, aquele momento, né, único, aquele juízo único, serão, que é o castigo, é a separação de Deus. Quando se fala em castigo, né, Deus ele é longânimo, ele é
bom, né? E ele jamais vai querer fazer mal. Então, o mal, ele nunca vai partir de Deus. O mal já existia antes da criação do homem, quando o diabo e seus anjos, né, se rebelaram, queriam ser, né, o demônio, o diabo, ele queria se igualar a Deus, né? Então, o pecado, o mal, ele já havia antes da criação do homem. E o castigo, né, eterno, ele é o afastamento de Deus. Porque durante toda a Bíblia, nós vemos que Deus tem um lugar preparado para nós. Um lugar que não se compara com esse. Nós vemos tantas maravilhas nesse mundo, né? Tanta a obra-prima de Deus nos seus detalhes é tão maravilhosa, mas esse mundo está corrompido pelo pecado. Mas Deus promete um local melhor. E vocês imaginem um local melhor e sem pecado, né? Então o castigo é esse, é o afastamento de Deus e das maravilhas que Deus tem ainda para nós. Porém, os justos para a vida eterna, ou seja, os injustos, né, os que não creem, serão jogados para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, quais são, assim, então nós vimos, né, pela visão teológica de Grudem, né, no livro de Teologia Sistemática, que haverá apenas um julgamento. Bem? Características deste juízo. Vamos ver ainda com mais detalhes. Haverá um grande julgamento final de crentes e incrédulos ao mesmo tempo. Tá? E nós vamos ver separadamente cada um deles, tanto dos incrédulos quanto dos crentes. Aqui estão os versículos. O juízo final ocorrerá depois do milênio e da rebelião que ocorre no final deste período. Nós já vimos, né, no capítulo 55, sobre o milênio, a visão amilenista, a visão pré-milenista e a visão pós-milenista. São visões teológicas e escatológicas. Em todas elas, o milênio, né, os amilenistas não creem no período, né, exato de 1000 anos, mas que é um período que já pode estar acontecendo. Mas em todas as visões teológicas, Cristo volta depois do milênio, seja pós-milenista ou pré-milenista. Jesus Cristo será o juiz, e todos também concordam, né, que Cristo será o juiz, o Cordeiro perfeito será o juiz. Então, como eu falei, vamos ver os incrédulos, né, e depois os crentes. Incrédulos, como ficarão no juízo? Todos ficarão em pé diante de Cristo para serem julgados, segundo a sua dureza de coração impenitente. Acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira. E da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então nós vimos nos livros, né? Então os livros serão abertos
e um outro livro, o livro da vida, que é o que fará a condenação final. Basta o seu nome não estar escrito no livro da vida. Então essa passagem está em Romanos capítulo 2, do 5 ao 6. Este julgamento dos incrédulos incluirá graus de punição. Os mortos serão julgados segundo as suas obras. Está em Apocalipse capítulo 20, do 12 ao 15. Tá? Você vê como né, a obra de Deus, como o Evangelho, ele tem que ser levado a sério. Porque haverá punição. Então, o que pensamos que estamos fazendo às escondidas, na verdade, não estamos. Estamos sendo monitorados. Deus, ele é onisciente e onipresente. E essa passagem que está em Lucas, capítulo 12, do 47 ao 48, nós vamos ver essa cobrança quanto que foi dado para nós a responsabilidade. Se o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Ou seja, com rigor. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites, né, será castigado. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe se pedirá. Então, pastores, diáconos, né, nós, crentes, temos que zelar muito pela palavra de Deus. Temos que ser fiéis à palavra de Deus e ter nossos ouvidos atentos, né, quanto ao que for dado de responsabilidade para nós perante o Evangelho. Porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se e nada há de escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz, e o que falaste ao ouvido nos quartos será publicado de cima do telhado. Então não adianta fazer nada escondido. Não existe pecado que não seja pecado. E os crentes? Os crentes, né? Crentes mesmo, tá? Que vão subir aos céus, serão julgados? Essa letrinha ficou branca, né? Ficou um pouco difícil de visualizar daí, né? Mas diz assim, está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Bom, aqui ele não está falando do juízo, né? Mas de pessoas que já foram, né, salvas e que comparecerão, né? Nós somos falhos, né? Erramos quanto ao que devemos fazer.
mas nós cremos em Cristo, né? Enquanto estivermos aqui na terra, falhas ocorrerão, né? Não somos perfeitos. E lá em Romanos capítulo 14, né, e o 10, ele vai concordar no Mateus 25, 31 e o 46 que nós vimos, né? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Então, isso é uma única passagem, né? Esse evento que ocorrerá em Mateus 25, ele é um evento único, tanto como está em Apocalipse capítulo 20. Numa hora só, num instante só, tudo isso vai acontecer. Não tem como, não tem como haver a necessidade de ter passagens diferentes para esse evento. Jesus, né, como vimos, separa os bodes e as ovelhas. Quem ouve a minha palavra e crê nele, que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, quem ouve e crê, tem a vida eterna. E não estará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quem disse isso foi o próprio Jesus. Está registrado em João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Basta, irmãos, ouvir a palavra de Deus. Basta crer na palavra de Deus e já é dada a vida eterna. Por quê? Nesse momento, quando você entrega a sua vida a Cristo, nós recebemos o selo. E esse selo, né, ele nos garante que não perderemos mais. Selados por Cristo, selados pelo próprio Deus. Isso está em Efésios capítulo 1, né, versículo 13 e o 14. Bom, quem ouve, crê. E crê em querer, tem a vida eterna. Será que todas as palavras e os atos dos crentes, bem como todos os seus pecados, serão revelados neste último dia? Mesmo crente, nós somos pecadores, né? O próprio João diz que quem não